Meu avô bilionário deixou uma fortuna de 3 bilhões de reais para o motorista dele. Mas tinha uma condição. Ele precisava sobreviver 48 horas na mansão com a nossa família. Na primeira noite, os freios do carro dele falharam completamente. Meu nome é Thomas Whitmore e eu preciso contar essa história antes que seja tarde demais. Porque o que aconteceu naquela mansão nos últimos 2 dias mudou tudo o que eu pensava saber sobre a minha família. Tudo começou 3 semanas atrás, quando meu avô, Richard Whitmore, morreu aos 89 anos. Ele era dono da Whitmore Industries, uma das maiores empresas de tecnologia do país. O homem tinha dinheiro suficiente para comprar cidades inteiras. E todos nós, sua família, estávamos esperando o momento da leitura do testamento como abutres esperando sua próxima refeição. Eu não vou mentir para vocês. Eu precisava daquele dinheiro. Minha empresa de design estava falindo. Eu devia quase 2 milhões de reais para bancos e investidores. Aquela herança era a minha única chance de recomeçar. E eu não estava sozinho nesse desespero. Minha irmã Caroline estava lá também. Ela tinha acabado de se divorciar do terceiro marido, e ele tinha levado metade do dinheiro dela no processo. Ela estava praticamente na falência, morando num apartamento alugado, depois de anos vivendo em mansões. Meu primo James também estava presente. Ele tinha perdido tudo em apostas ilegais e devia dinheiro para pessoas muito perigosas, pessoas que não aceitam desculpas. Ele tinha 3 meses para pagar ou... Bem, vocês entendem. E tinha a tia Margot, irmã mais nova do meu avô. Ela sempre foi a ovelha negra da família. Viciada em remédios, tinha passado os últimos 20 anos entrando e saindo de clínicas de reabilitação. Ela precisava de dinheiro não só para pagar as contas, mas para sustentar seus vícios. Por último, tinha a esposa do meu avô, Helena. Ela tinha apenas 45 anos. Tinha se casado com ele 5 anos atrás, quando ele já estava com 84. Todo mundo na família sabia que ela só estava interessada no dinheiro. Mas meu avô parecia feliz, então ninguém falava nada abertamente. O advogado da família, Dr. Morrison, marcou a leitura do testamento para uma segunda-feira à tarde, na própria mansão do meu avô. A casa era enorme, com 42 cômodos, jardins que pareciam não ter fim, e uma atmosfera que sempre me deixou desconfortável. Era como se as paredes guardassem segredos. Quando chegamos, todos estavam tensos. Ninguém conversava direito. Apenas sorrisos falsos e abraços vazios. Cada um de nós calculando mentalmente quanto dinheiro iríamos receber. Dr. Morrison nos reuniu na biblioteca. Aquela sala sempre foi meu lugar favorito na mansão. Estantes de mogno, do chão ao teto, repletas de livros antigos. Uma lareira enorme, poltronas de couro que pareciam abraçar você quando sentava. Mas naquele dia, a sala parecia diferente, mais escura, mais pesada. O advogado abriu uma pasta de couro e tirou de lá um envelope lacrado. Quebrou o lacre e começou a ler com aquela voz formal que advogados têm. Eu, Richard Whitmore, estando em pleno uso das minhas faculdades mentais, declaro este como meu último testamento. Todos nós nos inclinamos para a frente. Meu coração estava batendo tão forte que eu conseguia ouvir nos meus ouvidos. Observei minha família por muitos anos. Vi a ganância crescer. Vi o amor pelo dinheiro substituir o amor uns pelos outros. Por isso, decidi fazer algo diferente. Um arrepio percorreu minha espinha. Isso não estava soando bem. Deixo toda a minha fortuna, incluindo ações da Whitmore Industries, propriedades, investimentos e contas bancárias, totalizando aproximadamente 3 bilhões de reais, para Miguel Santos, meu motorista e amigo fiel pelos últimos 15 anos. O silêncio que caiu na sala foi ensurdecedor. Ninguém conseguia processar o que tinha acabado de ouvir. Eu olhei para os lados e vi as mesmas expressões de choque em todos os rostos. Miguel estava sentado no canto da sala. Ele tinha 52 anos, cabelos grisalhos, e sempre foi um homem quieto e educado.
Naquele momento, ele estava pálido, parecendo tão chocado quanto nós. Caroline foi a primeira a explodir. Isso é ridículo! Isso não pode ser legal. Ele estava senil, claramente manipulado. Dr. Morrison levantou a mão. Por favor, deixe-me terminar. Existe uma condição. Helena se levantou da cadeira. Que tipo de condição? Miguel Santos deverá passar exatamente 48 horas nesta mansão, na companhia da família Whitmore, começando hoje às 18 horas. Se ele sobreviver... Se ele permanecer durante todo esse período sem sair da propriedade, a fortuna será dele. Se ele sair antes do prazo, ou se algo acontecer que o impeça de completar as 48 horas, a fortuna será dividida igualmente entre os membros da família aqui presentes. Algo no jeito que ele disse, se ele sobreviver, me fez sentir náuseas. Era como se meu avô soubesse exatamente o que estava fazendo. Como se ele estivesse testando não o Miguel, mas nós. James deu uma risada sarcástica. Então é só isso? Ele fica aqui por 2 dias e leva 3 bilhões? Enquanto a verdadeira família não ganha nada? Existe mais uma coisa, Dr. Morrison continuou. Richard deixou cartas individuais para cada um de vocês. Devem ser abertas apenas em seus quartos, em particular. E deixou instruções específicas. Qualquer tentativa de coerção, violência ou sabotagem contra Miguel Santos resultará em desedação completa da pessoa responsável. A propriedade tem câmeras de segurança em todos os espaços comuns e eu terei acesso às gravações. Além disso, contrarei seguranças que estarão posicionados ao redor da propriedade. Eles não irão interferir, mas estão observando. Aquilo era um teste. Meu avô estava nos testando. Ele queria ver até onde iríamos. Naquela noite, depois do jantar extremamente desconfortável, onde ninguém mal tocou na comida, fui para o quarto que sempre usei quando visitava a mansão. Encontrei um envelope em cima da cama, com meu nome escrito na letra trêmula do meu avô. Abri com as mãos tremendo. Thomas, meu querido neto, você sempre foi o mais sensível da família. O único que parecia se importar com algo além de dinheiro. Mas até mesmo em você, eu vi a ganância crescer nos últimos anos. Vi como seus problemas financeiros mudaram você. Este teste não é apenas para Miguel, é para todos vocês. Observem-se, observem do que são capazes quando o dinheiro está em jogo. E lembre-se, nem tudo é o que parece. Preste atenção. As verdades mais importantes estão escondidas nas sombras. Com amor, vovô Richard. Amanheci mal. Não consegui dormir direito. Fiquei pensando naquela carta a noite toda. O que ele quis dizer com nem tudo é o que parece? No café da manhã, a tensão estava ainda pior. Miguel estava sentado à mesa conosco e cada pessoa olhava para ele como se ele fosse um intruso. Tecnicamente, ele ainda era apenas o motorista, mas em menos de 48 horas, ele seria o dono de tudo aquilo. Helena não parava de olhar para ele com uma mistura de raiva e algo mais que eu não conseguia identificar. Desprezo, talvez. Ou medo. Depois do café, Miguel disse que ia dar uma volta de carro pela propriedade. Ele sempre gostou de dirigir. Era seu jeito de relaxar. Pegou as chaves de um dos carros da garagem, um Mercedes preto que meu avô adorava, e saiu. Eu estava na biblioteca quando ouvi o barulho. Um estrondo horrível vindo do jardim frontal. Corri até a janela e vi o Mercedes batido contra uma árvore. A frente do carro estava completamente destruída. Todos nós corremos para fora. Miguel estava saindo do carro, cambaleando, com um corte na testa sangrando, mas ele estava vivo. Os freios, ele disse, respirando com dificuldade. Os freios não funcionaram. Eu pisei e nada aconteceu. Dr. Morrison, que estava na mansão supervisionando tudo, chamou imediatamente um mecânico de confiança. O homem chegou em 1 hora e inspecionou o carro. Seu veredicto foi claro. Alguém cortou a linha de freio. Isso não foi acidente, foi sabotagem.
Todos começaram a se acusar. Caroline gritava com James. James gritava com Helena. Tia Margot estava num canto, tremendo e pedindo seus remédios. E Miguel estava sentado nos degraus da entrada, segurando uma toalha contra a testa, parecendo perceber pela primeira vez que sua vida estava em perigo real. Dr. Morrison reuniu todos nós novamente na biblioteca. Isso é exatamente o que Richard previu. Ele sabia que vocês fariam qualquer coisa pelo dinheiro. As câmeras de segurança não cobrem a garagem, infelizmente. Foi uma escolha intencional de Richard. Ele queria ver até onde vocês iriam sem testemunhas diretas. Mas deixem-me ser claro. Se Miguel morrer ou for forçado a sair, eu garanto que todos vocês serão investigados. E o culpado não verá um centavo. Naquela noite, ninguém dormiu direito. Eu fiquei no meu quarto, ouvindo cada som da mansão. Os velhos pisos de madeira rangendo, o vento batendo nas janelas. E passos. Sempre passos nos corredores. Por volta das 3 da manhã, ouvi a porta do quarto de Miguel se abrir. Espiei pelo corredor e vi uma figura encapuzada entrando no quarto dele. Meu coração disparou. Peguei o celular para ligar para o Dr. Morrison. Mas então hesitei. E se eu estivesse vendo errado? E se fosse apenas Miguel saindo para pegar água? Mas então ouvi um grito abafado. Corri até o quarto dele e abri a porta de uma vez. A figura encapuzada estava em cima de Miguel, com um travesseiro pressionado contra o rosto dele. Miguel estava se debatendo, tentando respirar. "Sai de cima dele!" Eu gritei, ligando a luz do quarto. A pessoa largou o travesseiro e correu em direção à porta, me empurrando com força contra a parede. Caí no chão e, quando me levantei, a pessoa já tinha desaparecido no corredor escuro. Miguel estava tossindo, respirando com dificuldade, mas vivo. "Quem era?" ele perguntou entre tossidas. Não consegui ver o rosto. Estava usando um capuz. Dr. Morrison foi chamado novamente. Dessa vez, ele trouxe os seguranças para dentro da mansão. Eles iriam fazer rondas a cada hora. Apenas mais 36 horas, Dr. Morrison disse para Miguel. "Você consegue. Fique nos espaços comuns. Não fique sozinho." Mas como ele poderia ficar seguro quando todos na casa queriam que ele sumisse? Na manhã seguinte, começamos a investigar uns aos outros. Eu confrontei Caroline no jardim. "Onde você estava na noite passada, às 3 da manhã?" "No meu quarto, dormindo. Onde mais eu estaria?" "Alguém tentou sufocar Miguel. Uma pessoa usando capuz." Ela cruzou os braços. "E você acha que fui eu?" "Thomas, eu posso precisar de dinheiro, mas eu não sou uma assassina." "Todo mundo aqui precisa de dinheiro, Caroline, e todo mundo aqui tem motivo." Ela se aproximou de mim, baixando a voz. "Você também, irmãozinho. Você está falido. Sua empresa está afundando. Você deve milhões. Não finja que você é melhor que o resto de nós." Ela estava certa. Eu também tinha motivo. E por um segundo terrível, me peguei pensando. E se Miguel simplesmente não terminasse às 48 horas? E se algo acontecesse com ele? Eu poderia salvar minha empresa, minha vida. Balancei a cabeça, tentando tirar esses pensamentos. Eu não era assim. Não podia ser. Mas será que algum de nós realmente se conhecia? Será que sabíamos até onde éramos capazes de ir? À tarde, encontrei James fumando no terraço dos fundos. "Preciso te perguntar uma coisa", eu disse. "Deixa eu adivinhar. Se eu tentei matar Miguel." "Tentou?" Ele deu uma tragada longa no cigarro. "Thomas, eu devo 5 milhões de reais para agiotadores que vão arrancar meus dedos um por um se eu não pagar nas próximas semanas. Sim, eu quero que Miguel suma. Mas não, eu não fui estúpido o suficiente para tentar algo que deixaria evidências." "Então quem foi?" "Poderia ser qualquer um. Helena está desesperada para manter o estilo de vida dela. Tia Margot precisa de dinheiro para drogas. Caroline está falida. Você está falido. Todos nós temos motivos." Ele apagou o cigarro no corrimão. O velho era um gênio. Ele transformou todos nós em suspeitos. E no final, vamos todos nos destruir por causa disso. Naquela noite, durante o jantar, a luz acabou.
A mansão toda ficou no escuro. Ouvi gritos, pessoas se movendo, cadeiras caindo. Quando a luz voltou 30 segundos depois, Miguel estava no chão, segurando o pescoço. Tinha um arranhão profundo, sangrando. E ao lado dele, no chão, estava um pedaço de vidro quebrado. Alguém tentou cortar minha garganta, ele disse, com a voz tremendo. No escuro, senti a mão e o vidro. Olhamos todos ao redor da mesa. Todo mundo estava lá. Todo mundo poderia ter feito aquilo nos 30 segundos de escuridão. Dr. Morrison inspecionou o ferimento. Não era profundo o suficiente para ser fatal, mas tinha sido intencional. Alguém tinha tentado matar Miguel e falhou. Faltam apenas 18 horas, o advogado disse. Miguel, você quer desistir? Ninguém te julgaria. Sua vida vale mais que qualquer quantidade de dinheiro. Miguel limpou o sangue do pescoço com um guardanapo. Não, eu vou terminar isso. Se Richard acreditou em mim o suficiente para me deixar tudo, eu não vou decepcionar a memória dele. Naquela noite, Miguel trancou a porta do quarto e colocou uma cadeira contra ela. Eu fiz o mesmo. Não confiava mais em ninguém naquela casa. Mas por volta da meia-noite, ouvi vozes no corredor. Vozes sussurrando. Abri a porta bem devagar e vi duas figuras conversando no final do corredor, perto da escada. Não conseguia ver quem eram, mas reconheci uma das vozes. Era Helena. Amanhã de manhã, ela estava dizendo, é nossa última chance. Se ele completar as 48 horas, acabou para todos nós. E se dermos algo para ele, algo que pareça natural? A outra voz respondeu. Não consegui identificar quem era. Margot pode conseguir os remédios certos. Ninguém suspeitaria. Meu sangue gelou. Eles estavam planejando envenenar Miguel. Fechei a porta devagar e fiquei encostado nela, respirando fundo. Precisava avisar alguém. Mas quem? Dr. Morrison estava dormindo no quarto de hóspedes no outro lado da mansão. Os seguranças estavam do lado de fora. Até eu conseguir alertar alguém, poderia ser tarde demais. Decidi ficar acordado a noite toda e vigiar. Não deixaria eles fazerem isso. Mas meus olhos estavam pesados. O cansaço dos últimos 2 dias finalmente me atingiu. Tentei lutar contra o sono, mas acabei cochilando na cadeira. Acordei com o som de uma ambulância. Corri escada abaixo e encontrei todos reunidos na cozinha. Miguel estava deitado no chão, inconsciente. Paramédicos estavam ao redor dele, tentando estabilizá-lo. O que aconteceu? Eu gritei. Ele tomou café da manhã e desmaiou. Caroline disse, lágrimas escorrendo pelo rosto. Alguém colocou algo na comida dele. Os paramédicos levaram Miguel às pressas para o hospital. Dr. Morrison foi junto. E nós ficamos ali, na mansão, esperando notícias. 2 horas depois, o advogado ligou. Miguel vai sobreviver. Foi uma dose grande de sedativos, mas não foi suficiente para matá-lo. Ele está acordado e insiste em voltar para completar as últimas 4 horas. Helena soltou um palavrão. Tia Margot começou a chorar. Miguel voltou para a mansão ao meio-dia, ainda pálido e fraco, mas determinado. Faltavam apenas 4 horas para as 48 horas terminarem. Quem fez isso? Ele perguntou, olhando para cada um de nós. Quem colocou sedativos na minha comida? Ninguém respondeu. Dr. Morrison bateu na mesa. Chega! Isso foi longe demais! Vou revisar todas as filmagens de segurança. Vou descobrir quem está por trás disso, nem que seja a última coisa que eu faça. Ele saiu para o escritório, onde tinha montado seu sistema de monitoramento. Ficamos todos na sala de estar, nos observando. Ninguém confiava em ninguém. A cada minuto que passava, a tensão crescia. 3:30 da tarde. Faltava meia hora. Foi quando o Dr. Morrison voltou para a sala. O rosto dele estava branco. Preciso mostrar uma coisa para vocês. Ele ligou a TV e conectou seu laptop.
Na tela, começou a passar filmagens das câmeras de segurança dos últimos 2 dias. Observem, ele disse. Vimos Miguel pegando o carro na primeira manhã. Vimos ele entrando e saindo da garagem. Mas não vimos ninguém cortando os freios, porque não havia câmeras lá. Depois, vimos o corredor na noite da tentativa de sufocamento. Vimos uma figura encapuzada entrar no quarto de Miguel. Mas a qualidade da imagem no escuro era péssima. Não dava para identificar. Vimos o jantar quando a luz apagou. E então, vimos algo que nenhum de nós esperava. A filmagem mostrava Helena se levantando discretamente da mesa 3 minutos antes da luz apagar. Ela tinha saído da sala de jantar. Quando a luz apagou, ela não estava lá. Onde você estava? James perguntou, se virando para Helena. Eu tinha ido ao banheiro. O banheiro fica do outro lado. Você foi em direção ao quadro de luz. Não. Eu não apaguei a luz. Por que eu faria isso? Dr. Morrison continuou passando as filmagens, e então mostrou algo que fez meu estômago revirar. Era Helena, às 5 da manhã daquele dia, entrando na cozinha. Ela abriu a bolsa e tirou de lá um frasco pequeno. Despejou o conteúdo no café, que estava pronto para o café da manhã. Não, Helena disse, se levantando. Não, isso não está certo. Eu não fiz isso. As câmeras não mentem, Dr. Morrison disse. Helena começou a chorar. Tudo bem, sim, fui eu. Eu coloquei sedativos no café, mas não era para matar, apenas para fazer ele dormir e perder o prazo. Eu não tentei matar ninguém. E os freios? Eu perguntei. Você cortou os freios também? Não, isso não fui eu juro. E a tentativa de sufocamento também não. Eu só coloquei o sedativo, mais nada. Caroline se levantou. Então quem cortou os freios? Quem tentou sufocar ele? Foi quando Miguel falou, com uma voz que eu nunca tinha ouvido vindo dele. Uma voz calma, mas com algo perigoso por baixo. Eu cortei os freios. Todos nós nos viramos para ele. O quê? Eu disse. Eu cortei os freios do carro. E eu fingi a tentativa de sufocamento. Thomas, quando você entrou no quarto, eu estava sozinho. A pessoa que você viu fugir era uma fantasia que eu criei. Eu tinha preparado roupas escuras no armário. Quando você invadiu o quarto, aproveitei sua confusão para simular que alguém tinha fugido. Meu cérebro não conseguia processar o que estava ouvindo. Mas por quê? Miguel sorriu. E não era um sorriso gentil. Porque Richard me pediu. Ele sabia exatamente como cada um de vocês reagiria. Ele queria expor a verdadeira natureza dessa família. Ele passou os últimos meses planejando isso comigo. Os freios cortados foram apenas o começo. Precisávamos que vocês acreditassem que alguém estava tentando me matar. Precisávamos criar paranoia. E funcionou perfeitamente. O ferimento no pescoço? Caroline perguntou, com a voz tremendo. Eu mesmo fiz com o pedaço de vidro, quando a luz apagou. Não foi difícil. E o timing estava perfeito, porque Helena tinha apagado a luz naquele momento. Ela facilitou meu trabalho sem nem saber. Tia Margot estava segurando o peito, respirando com dificuldade. Então você estava trabalhando com Richard? Isso tudo foi um teste? Não apenas um teste, um julgamento. Richard queria que cada um de vocês revelasse quem realmente são. E vocês revelaram. Helena tentou me envenenar. Eu ouvi você e James conversando sobre isso, Helena. Margot forneceu os sedativos. Caroline ofereceu dinheiro para James me assustar. E James foi na garagem antes de mim na primeira manhã. Eu vi nas câmeras externas que Dr. Morrison me mostrou em particular. Você também fez algo no carro. James ficou vermelho. Eu não cortei os freios. Não, você não cortou, porque eu já tinha cortado. Mas você soltou os parafusos do volante. Se eu tivesse tentado fazer uma curva mais brusca, o volante teria se soltado completamente. Os freios não funcionando me fizeram ir direto para a árvore. Mas se o volante tivesse se soltado também, eu teria capotado e provavelmente teria morrido. O silêncio na sala era absoluto. E Thomas? Miguel olhou para mim. Você é o único que não fez nada. O único que tentou me proteger. Richard estava certo sobre você. Ele disse que você ainda tinha algo de bom dentro, mesmo com seus problemas financeiros. Lágrimas queimavam nos meus olhos. Eu não sabia se era de alívio ou de tristeza.
Dr. Morrison olhou para o relógio. São 4 da tarde. As 48 horas terminaram. Miguel, oficialmente, a fortuna é sua. Miguel assentiu. Mas existe mais uma coisa que vocês precisam saber. Richard deixou uma segunda carta. Pedi para o Dr. Morrison só ler depois que tudo isso acabasse. O advogado tirou outro envelope da pasta. Abriu e começou a ler. Se vocês estão ouvindo isso, significa que meu plano funcionou. Vocês revelaram quem realmente são. Helena, você tentou envenenar um homem inocente pelo dinheiro. James, você tentou sabotar um carro, arriscando uma vida. Caroline, você conspirou. Margot, você forneceu drogas para um crime. Por esses atos, todos vocês estão oficialmente deserdados. Não receberão um único centavo. Mas Thomas, você tentou fazer a coisa certa. Por isso, deixo para você 10% da fortuna, 300 milhões de reais. Use sabiamente, reconstrua sua vida e lembre-se de que caráter vale mais que qualquer fortuna. Eu não conseguia respirar. 300 milhões de reais, suficiente para salvar minha empresa 1000 vezes, suficiente para recomeçar completamente. E quanto ao resto, Dr. Morrison continuou lendo. Miguel Santos receberá 60% da fortuna, 1,8 bilhões de reais. Ele foi meu amigo verdadeiro durante 15 anos. Ele merece cada centavo. Os 30% restantes serão doados para a caridade, para instituições que ajudam pessoas que realmente precisam, não parasitas que só querem dinheiro fácil. Helena caiu de joelhos, chorando. James socou a parede. Caroline simplesmente ficou olhando para o nada, em choque. Tia Margot começou a tremer violentamente, provavelmente entrando em crise de abstinência. E eu não sabia o que sentir. Alívio, culpa, tristeza pela minha família. Miguel se aproximou de mim e colocou a mão no meu ombro. Richard gostava muito de você, Thomas. Ele me disse que você era o único com chances de se salvar. Não desperdice essa oportunidade. 3 meses se passaram desde aquele dia. Minha empresa foi salva. Paguei todas as dívidas e ainda sobrou dinheiro suficiente para expandir. Helena e James estão sendo processados por tentativa de homicídio. Margot está numa clínica de reabilitação, dessa vez paga pelo Estado. Caroline se mudou para outro país, tentando recomeçar sem dinheiro e sem orgulho. E Miguel doou metade do dinheiro dele para construir escolas e hospitais. Ele disse que não precisava de tanto. Disse que riqueza de verdade não se mede em dinheiro. Eu ainda visito a mansão às vezes. Dr. Morrison me dá acesso quando preciso. Caminho pelos corredores vazios e penso em tudo o que aconteceu. Penso em como meu avô conseguiu, mesmo depois de morto, ensinar a maior lição que qualquer um de nós já aprendeu. Dinheiro revela quem você realmente é. E a maioria das pessoas não gosta do que vê quando o espelho finalmente é colocado na frente delas. Meu avô era um gênio cruel talvez, mas um gênio mesmo assim. Ele transformou seu testamento em um julgamento, e no final, apenas aqueles que mereciam foram recompensados. Se você tiver essa chance um dia, faça a escolha certa, porque algumas decisões não podem ser desfeitas. E alguns testes revelam verdades que você não pode mais esconder. Se você gostou dessa história, deixa seu like e se inscreve no canal para ver mais vídeos como esse.